I don't think so. Cortar carros agora é moda. Seja um Nissan, seja um Toyota ou até mesmo uma F40. Sim, fizeram isso. E eu apoio. Falei e tô leve. Mas pra que fazer uma barbaridade dessa só pra tentar deixar um veículo mais maneiro? Não faz mais sentido você só adicionar um lip frontal, uma roda e um neon? Antes de tudo, é bom deixar uma coisa clara. Nem todo carro combina com certos tipos de customizações, mas certos tipos de customizações combinam com qualquer carro. Se você tiver um dos piores horrores das coisas mais feias que já existiram na Terra na sua garagem, você só vai precisar fazer duas coisas: colocar rodas um pouco maiores, talvez com borda, e também abaixar um pouco a suspensão. Pronto, essa é uma receita infalível que funciona com qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Isso aqui é uma lata de spray. Só uma simples latinha de spray. Ela não tem nada a ver com um carro. Ela tem um formato cilíndrico, mas mesmo assim, se a gente colocar umas rodas e deixar ela poucos milímetros do chão, vai ser uma das coisas mais maneiras que você vai ver essa semana. Bom, customização é uma coisa que sempre existiu em vários lugares, de várias formas diferentes, com várias coisas diferentes, por isso eu não vou puxar isso de um lugar muito distante. Nos anos 70, haviam vários carros esportivos espalhados pelo mundo e eles eram usados em corridas, mas naquela época a aparência não era uma coisa que importavam muito. Para falar a verdade, eles focavam muito mais na performance. Claro que às vezes ia ter um lip frontal ali, alguma asa ali para melhorar na aerodinâmica, mas era uma coisa sempre bem básica, sabe? Alguns carros, por exemplo, tinham uns pequenos fenders laterais, mas não era aquela coisa que deixava ele super largo. Era só para poder colocar a roda um pouco mais para fora mesmo e dar um pouco mais de estabilidade para ele, por exemplo. As rodas não eram tão grandes, só que os pneus eles eram de um perfil bem alto. E para falar a verdade, eu acho que isso aí combinava muito com os carros da época, cara. Ficava muito da hora. E guardem essas informações porque elas serão importantes no futuro desse vídeo aqui. Eu gostaria de agradecer dessa vez ao Victor, ao Júnior Alves e ao Pedal Furioso por terem se tornado membros aqui do canal. Muito obrigado, galera, e valeu! Na mesma época, lá nos anos 70, 80, no Japão, existia uma gangue ou grupo que fazia customizações tanto em motos, quanto em carros, quanto nos seus cabelos e nas suas roupas. Esses aí eram os Bosozo. No geral, a intenção deles era chamar atenção no meio da rua. E isso dava muito certo. As suas principais características visuais eram cores muito vibrantes, lips frontais gigantescos, fenders laterais que deixavam o carro muito largo, aerofólios gigantescos, escapamentos super exagerados e rodas pequenas. Nada muito proporcional, mas super efetivo. Essa galera aí realmente chamava a atenção por onde ela passava, não só pelo visual, como eu falei, mas também pelas atitudes deles. Fazendo barulho excessivo, bloqueando passagens em avenidas, apostando corrida, pedindo like no meio do vídeo. Consequência disso, as leis foram ficando mais severas e lá para a década de 90 esse movimento começou a diminuir bastante. Ainda hoje há pessoas que gostem bastante desse estilo e utilizam dele para expressar a sua arte. Eu já disse várias e várias vezes aqui no canal o quanto eu gosto de customizações exageradas, mas até pra mim tem um limite. Tirando os escapamentos, porque escapamento daqueles pra cima assim eu gosto. I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside and anything I say you better listen up closely. Mostly I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates Toby. Você provavelmente já percebeu que até agora eu só falei da parte oriental, mas isso é porque o tuning só foi ser popularizado aqui no Brasil lá pros anos 2000.
quando foi lançado o filme Velozes e Furiosos, quando a gente tinha os jogos do Need for Speed. Aliás, isso não aconteceu só no Brasil, como no mundo inteiro. Lá na América do Norte, por exemplo, essa cultura se popularizou e lá as customizações não focavam só em trocar rodas ou então lips e uma coisinha ou outra, mas lá eles trocavam para-choques inteiros, saias laterais, eles mudavam muita coisa no carro. As peças ornavam entre si e também os carros combinavam com as customizações que eles faziam. Então ficava um negócio muito louco. Tinha aerofólio, carro colorido, adesivo pra caramba, neon também. Fora que, além da aparência, eles também mexiam muito no motor. E lembra de que eu falei pra vocês que nem todo carro combina com customização? É aí que entra o Brasil. Aqui o tuning tinha um estilo muito parecido com os do norte-americanos, com para-choques trocados, neon, os faróis customizados, aerofólios, rodas e carros coloridos com adesivos. Mas a gente começava a ficar para trás quando a customização começava a ir para a parte do motor. E para falar a verdade, até hoje tá um pouco assim. Claro que tá mais nivelado, tá ligado? Só que infelizmente pela situação econômica do país, as peças acabam sendo muito caras. Consequentemente, acaba dificultando a gente fazer algumas modificações para deixar os carros mais fortes. Outra coisa que a gente ficava para trás também em relação aos Estados Unidos eram os próprios carros. Enquanto lá os carros usados para customização já eram meio que de esportivos de fábrica, vinham com um motor um pouco mais forte, aqui a gente tinha carros mais de família, sem um foco na performance. Isso resultou em muitos carros que ficaram estranhos, com peças e estilos que não combinavam muito bem, e as coisas começaram a ser deixadas de lado. Foi aí que surgiu o tão famoso tuning. Bom, pelo menos aqui no nosso país. Lá fora, muitas e muitas marcas ficaram em evidência nessa época, mas as que perduraram até hoje foram as relacionadas à performance. E claro que ainda tem sim muitas coisas relacionadas ao visual do carro, mas as de performance são as que têm mais relevância quando a gente vai falar de customização. Entendeu? Não que o estilo não exista mais hoje em dia, ainda tem muita gente que gosta de deixar o carro ou moto com um visual legal, inclusive eu. Mas a gente não pode negar que muitas vezes a evolução é algo que acaba voltando para frente. Vai fazer sentido, eu acho. Como mudar o visual do carro de uma forma muito agressiva não deu muito certo aqui no Brasil, a gente adotou aqueles dois passos infalíveis: suspensão e rodas. Praticamente toda a customização que a gente tem passou a ser isso, independente do carro, marca, e para incrementar um pouquinho mais não pode faltar aquelas caixas de som no talo para você sair incomodando todo mundo. Isso aí é algo que existe até hoje, aqui no Brasil e no mundo. Eu acho que é uma coisa que dificilmente vai sair de moda, cara, independente da época ou de qualquer outra coisa, porque funciona. Funciona, velho. Mais ou menos de 2010 para cá, vem se popularizando um estilo diferente, muito chamativo, mas ao mesmo tempo elegante, eu diria. Suspensão baixa e fenders laterais bem grandes. Isso aí te lembra alguma coisa? Isso mesmo. Resumindo bastante a história, Kei Miura, dono da Rocket Bunny, tinha os Bosozoku como uma das suas inspirações para fabricar os seus kits. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Eu tô falando dos Wide Body. Numa tradução literal, eu falo de corpo largo. E não tô falando daqueles memes de pessoas rebaixadas que você vê na internet. E sim de carros com uma carroceria super larga que impõe uma presença por onde eles passam. Isso aqui é um nível de customização até que bem alto, tá? Porque não é só você instalar um fender lateral ou um para-choque que vai dar certo. As peças precisam ornar entre si, só que também elas precisam ornar com o próprio design do carro. Esse tipo de tuning requer que você faça um corte na caixa de roda, permitindo que elas fiquem um pouco mais para dentro da carroceria.
e isso consequentemente dá um ar mais esportivo pro carro. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, se você quiser assistir depois, tá aqui no card. Quando a popularização do widebody começou a ficar mais forte, muitas outras marcas começaram a investir nisso daí também. Claro que cada uma com uma pitada de um tempero que desse uma identificação única, e com isso eu acho que dá pra dizer que cortar carros virou uma certa moda. Não só pela modificação que você tá fazendo, mas também pela coragem da pessoa. Se você cortar um carro normal, ok, bacana. Se você cortar um carro esportivo caro, você pode ser considerado um idiota por muitos e ousado por outros. Mas se você cortar algo que seja muito raro com um valor inestimável para o automobilismo, você é louco. Uns vão pensar num mal e outros num bom sentido, mas a certeza é de que você é louco. Eles cortaram ela. Acredite. Eles cortaram ela, velho. Ultimamente o que vem perdurando é esse estilo, de um carro mais rebaixado, com fenders laterais, poucas cores, mas dá pra notar também que de pouco em pouco as coisas estão se moldando, com novas formas, novos estilos, customizações que estão buscando inspirações lá daqueles carros antigos, trazendo pra atualidade e misturando tudo que a gente tem hoje. Aqueles fenders que não eram tão grandes assim estão começando a aparecer nos carros de hoje em dia. Rodas que não têm um tamanho tão grande, mas um pneu com um perfil bem alto, carros com para-choques e body kits super exagerados no maior estilo Poçozoco, muitos e muitos kits remetendo a carros de corridas ou rally com widebodies bem largos e agressivos, cheios de entrada de ar, aerofólios gigantescos. E aqui fica um pensamento que eu tive, de que às vezes o que a gente gosta não tá 100% relacionado ao nosso gosto, mas também à época em que a gente vive. Eu, pessoalmente falando, não sou um grande fã das customizações mais antigas, mas eu gosto muito das customizações de hoje. E as de hoje estão sendo baseadas nas antigas, então... Por essas culturas que passam, sempre ficam os que continuam, porque amam e vão continuar amando o estilo, sensação e felicidade de poder colocar a sua identidade naquele projeto. Tanto que até hoje você vê vários e vários carros de vários estilos, antigos e novos, misturando as duas coisas. Enfim, pessoal, esse aí foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Isso tudo aí é um pouco da minha visão que eu tenho sobre essa cultura de modificação, né? Eu fico reparando bastante, assisto muita coisa. A gente vê diferentes aspectos em customizações que as pessoas fazem, tá ligado? Vejo muita gente que aplica esses dois passos que eu falei, de colocar uma roda e rebaixar o carro. O que tá na moda também de colocar esses kits e fenders e tudo mais. Enfim, cara. Caso você tenha alguma sugestão de vídeo, comenta aqui embaixo. Se você tiver alguma coisa para corrigir que eu falei ou também para adicionar, pode comentar aqui embaixo, fica à vontade. Deixa o like se você gostou e semana que vem a gente vai estar de volta com mais um projeto. É isso aí. Valeu!